Salve, salve pessoal que nos acompanha no canal Yuri Dias Repórter. Está no ar a segunda temporada do programa Na Gaveta. Na primeira temporada de 2025, vocês sempre acompanharam todas as terças-feiras a partir das 8 horas da noite um episódio de resenha, de bate-papo com jogadores, ex-jogadores, treinadores, membros de comissão técnica, dirigentes, jornalistas esportivos, enfim, todo mundo que de alguma forma vive ou já viveu o ambiente das quatro linhas e tem histórias para contar pra gente. Sempre toda terça-feira nós tivemos um entrevistado. E agora nós estamos abrindo a segunda temporada do programa Na Gaveta. E o nosso entrevistado de hoje é o zagueiro Aguinaldo, que muito deu suas caras, zagueiro raiz que marcou aqui sua presença no futebol bageense e também nos clubes do interior do futebol gaúcho. Vai contar algumas histórias suas, alguns momentos importantes da sua carreira, enfim. Um dos propósitos que o Na Gaveta tem é esse: é trazer à tona os registros, a memória de atletas, de personalidades que contribuíram de alguma forma para o futebol gaúcho. Então, o programa, o canal, ele deixa assim seu legado de trazer essas histórias e deixá-las registradas aqui no YouTube, tá bom, pessoal? Então, é isso. A partir de agora, toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós vamos rodar um episódio para vocês, um bate-papo, uma conversa com alguém. E lembrando que este espaço tem um oferecimento de Fábio Vaz, branding e posicionamento de conteúdo. Quer trabalhar um conceito, uma marca para tua empresa, gestão de visual, de design? Fábio Vaz é o canal, tá aqui o contato dele. Fazenda Retiro, propriedade de Eduardo Silva Mendes, criatório de gado bovino localizado na costa do Jaguarão da BR-293 em Candiota. Grande Eduardo Mendes, presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Esportivo Bagé. Restaurante Churrascaria Cinturão, alô Osvaldo, grande parceiro aqui do canal, com bife livre por quilo, espeto corrido, aquele costelão no domingo, na Avenida Santa Tecla, Osvaldo Rolim. Clínica Doutor Jorge Caé Filho, especializado na saúde digestiva, com atendimento de cirurgias de videolaparoscopia, também colocação de balão intragástrico, cirurgião geral do aparelho digestivo e o especializado aqui na região em cirurgias bariátricas e metabólicas. Então, esses são os nossos patrocinadores, parceiros, apoiadores, todos que de alguma forma, ou seja, com cotas ou com serviços, apoiam e tornam este projeto realidade. Muito bem, sem mais delongas, a única coisa que eu vou pedir para vocês é que quem está chegando pela primeira vez aqui no canal, te inscreve e deixa teu like, que é a única coisa que eu peço para vocês em troca, tá? Só clicar ali, ó, se inscrever e deixar o like. É de graça, né, é tranquilo e é simples. Então, não tem custo nenhum, não tem nada, é tudo de graça aqui, mas eu peço essa moral só para vocês de se inscreverem, que quanto mais pessoas se inscreverem aqui, mais pessoas curtirem o vídeo, comentarem, mais ele vai aparecer para a plataforma do YouTube e para mais pessoas a gente pode levar o nosso conteúdo. Bueno, vamos passar então para o nosso entrevistado da noite, tá? O Aguinaldo Cruz, ex-zagueiro no futebol profissional, porque no Militão eu sei que ele deixa as caras dele. Então, boa noite, prazerzaço estar falando contigo, Aguinaldo, para a gente contar um pouco da tua trajetória, trazer as tuas histórias e trazer à tona aí para quem te conhece e também para esse público novo aí do futebol. Boa noite. Muito obrigado, Yuri, pela oportunidade, né? E é um prazer, sempre é um prazer, né, a gente contar um pouco das histórias, né, um pouco da nossa trajetória futebolística, né? E relembrar um pouquinho os bons momentos, né, da gente que eu joguei aqui na dupla Baguá, né? E também um pouco no estado. Isso é muito bom, é relembrar e viver, né? Como a gente costuma carregar esse ditado, né, na vida e relembrar e viver. Tá certo. E Agnaldo, inclusive, vocês tiveram uma época de destaque aqui no futebol bagense, até mesmo pela quantidade de atletas da cidade.
ou se não tinham nascido em Bagé, fixaram residência aqui, ou seja, de uma forma ou de outra eram atletas identificados com a cidade, né? Que grande maioria nos elencos, né? Eu costumo comentar nos grupos que a gente tem aqui, de amigos, né, que os clubes de Bagé sempre tiveram bastante êxitos, né, nessa época em que a gente jogou, porque a maioria eram atletas oriundos, né, de Bagé, nascidos e claro que fixaram residência aqui, mas todos se identificavam com os clubes locais, né? Então eles tinham um pouco mais de amor pelo clube, então eu acho que se entregavam mais. Eu acredito que essa entrega dentro de campo, essa entrega nos treinos, isso valia bem mais quando tem um atleta que é de Bagé, que é oriundo da cidade, né? Assim como em outras cidades, tanto para o Guarani quanto para o Bagé. Uhum, tá certo. Aguinaldo, então vamos passando aí, conversando sobre a tua trajetória, que é um bate-papo bem solto, mas queria que tu contasse, vamos lá no começo, então, como é que tu surgiu, como é que foi teus primeiros passos, primeira oportunidade no profissional, conta pra nós aí. Bom, acho que a minha trajetória começa no Grêmio Bagé, né? Eu comecei no juvenil do Bagé. A gente eram uns guris, né, que queriam ter oportunidade e sonhavam, né, em ser atleta profissional. E aí nessa parte que eu acho que hoje tá faltando ainda para essa gurizada o sonho, né? Tu sonhar chegar a ser jogador profissional, sonhar claro, com uma vida melhor, com salários melhores, né, que o futebol te proporciona, né? Então, eu acho que hoje a maior parte, né, dos atletas que começam na base, eles cortam esse sonho pela metade quando acaba chegando um pouco mais de realidade. E essa realidade é quando eles veem a dificuldade que é também tu manter o foco na profissão. E depois dali, claro, comecei no Grêmio Bagé, mas depois a gente deu uma caminhada, né? Acabamos saindo do Grêmio Bagé e testando outras equipes, né? Sendo convidados para jogar em outras equipes. E aí começa a gente a garimpar, né? E virar nômade no futebol, né? Porque a vantagem é essa, né? Tu acaba sendo valorizado um pouco mais fora da tua cidade do que propriamente dito na tua cidade, no teu clube de coração. Uhum. É, isso daí tem a ver com até a relação que tu tem com a cidade, né, as expectativas, enfim, e até mesmo essa pressão desse envolvimento, né? Até porque, como tu falasse, dessa questão de identificação, o, o cara que joga um baguá, por exemplo, e é da cidade, no outro dia ele tá lá no centro, todo mundo conhece ele, é diferente daquele que vem, joga 3 meses e depois vai embora, né? Então, eu acho que isso também deixava até a rivalidade do clássico um pouco mais forte e essa entrega dentro de campo também, né? A gente costumava dizer que os atletas que vêm de fora não sentiam a pressão que é os torcedores da cidade. Tu dá satisfação para tua família, para os teus amigos, para os próprios torcedores que te conhecem, né? Porque tu perdeu um clássico, no outro dia tu tinha que explicar para meia cidade, né? Digamos que seja 50% do alvirrubro e alvinegro. E quem ganha, como tu falou, é muito gratificante tu passear na cidade no outro dia, porque tu vai ser reconhecido, né? Só por simplesmente ganhar um clássico, simplesmente tu ganhar do arquirrival e independentemente da situação que foi o clássico, né? Uhum. Mas o outro dia gratificante para o outro clube, obviamente, que perdeu, é bem frustrante também. E a gente sempre contava assim, ó, o que a gente errou nesse clássico, vamos procurar não errar no próximo. E a gente ficava contando os dias para que no próximo clássico a gente pudesse dar o troco para o rival, tanto de um lado quanto do outro. Uhum. Qual foi o teu primeiro ano como profissional, Agnaldo? Se eu não estou enganado, foi em 95.
eu acho que foi em 95, o meu primeiro ano como profissional. Eu ainda estava voltando do juvenil ainda. Uhum. Bom, e aí E, dali. e era uma equipe. Dali é que aquela época eles usavam a gente como se tu tinha uma estatura boa, né? E se tu já tinha treinado com o profissional, aí tu ia para o banco de reserva, né? Para acostumar com o ambiente, né? Para que os atletas também tivessem uma confiança em ti, porque antes tinha muito disso, né? Tu tinha que ganhar a confiança dos atletas profissionais, hein? Embora tu viajasse com eles, né? Porque naquela época tinha o campeonato de júnior, né? De juniores, né? Que é dos aspirantes. Então o clube tinha que ter uma equipe, né? De aspirantes para viajar junto com a equipe profissional. E tu fazia preliminar antes. Então sempre tu jogava preliminar e o jogo de fundo era o jogo profissional. E aí tu acabava tendo essa aproximação, né? Proximidade com os atletas profissionais e que tu via, né? Ali a tua inspiração, né? De tu chegar a ser um atleta profissional porque tu convivia com eles, tu via o dia a dia, tu via os jogos, né? Tu via as torcidas, né? Dos clubes do interior que tu viajava com eles, então isso te inspirava bastante, né? Quando tu começasse, assim, quem eram os caras que te inspiravam, assim, na posição? Pode? Não precisa ser só necessariamente ser daqui. Os caras que tu olhava, poxa, massa. Tinha o Nilmar, né? Que jogou no Grêmio, foi campeão com o Grêmio, zagueiro. Tinha o Paulão, que veio de Santa Catarina também. Tinha o próprio Zura, o Bicudo, o Edinho, né? Tinha também, eu acho que, tinha o Mil, tinha o Volmir, que eram os de fora, mas que faziam parte do elenco profissional. Tinha o próprio Jair, o Omar também. Muita gente Pô, boa. o Badip não jogava aqui na época, mas também a gente ouvia falar muito dele, né? O Omar estava vindo para o Bagé novamente, né? E tinha grandes nomes assim e que estavam ali no profissional, estavam já já eram atletas profissionais e que tu tinha inspiração de ver eles todos os dias, né? Nos treinos e, e tu convivia com eles, mas só que era uma distância assim. O atleta profissional tá ali, tu é juvenil, tu tá começando, então tu é uma categoria abaixo, tem que estar sempre cumprimentando eles com respeito, que eu acho que depois o futebol hoje moderno perdeu bastante isso. A gente tinha muito respeito, muita inspiração neles, assim, porque eram os atletas já consagrados, né? Claro, eles, os da TV, mas a gente tinha eles mais próximos ali. E tinha muitos outros atletas o próprio Renato Sarassol, o Suca, tu tinha do Guarani também, tu tinha muitos atletas, o próprio Oswaldo Rolim, né, ainda estava jogando também, e então tu tinha inúmeros assim atletas que tu jogava contra, que tu via no clássico, e isso incendiava muito, né, e te deixava muito inspirado em querer ascender o profissional para te poder sentir o que era tu estar num clássico profissional que era diferente, né? O clima era diferente. Uhum. Depois dali do Bagé, juvenil, júnior, depois seguisse jogando pelo Bagé. Aí depois, qual foi os próximos clubes, assim, até nos anos seguintes? Bom, eu fui para o São Paulo e Rio Grande, Uhum. no primeiro momento São Paulo e Rio Grande, depois eu fui para o Maringá, lá no Paraná, para o Prudentópolis, depois fui para o Marília, depois aí eu tive uma passagem no exterior, foi nessa época aí porque estava tudo ligado, o São Paulo e Rio Grande, com os empresários e outros empresários lá do Paraná, então eles estavam fazendo essa ligação entre um clube e outro e várias oportunidades, estavam mais para vender atletas. Uhum. E aí depois eu voltei, quando eu voltei já para o Maringá novamente, Paraná, e depois
Veranópolis, depois para o Rio Grande, aqui em Rio Grande, depois para Farroupilha, depois para São Paulo, e já tinha passagem pelo Marília, aí fui para o Guaratinguetá, depois 15 de Piracicaba, depois voltei para o Rio Grande do Sul, aí eu tive. Aí voltei para o Rio Grande do Sul e voltei para Bagé, se não me engano. Aquele time dos Voltei para Bagé. 2006. E foi 2006, eu estava em Pelotas, né? Eu estava em Pelotas e aí eu vim para 2006 no Guarani, isso E mesmo. aí aquele Aí fui time de pra 2000. 2006, ele merece um capítulo especial, né? Pela liga que criou aquele time, não só dentro de campo, mas de envolvimento, né? Tanto que todo mundo lembra desse time até hoje. Eu confesso que nós, atletas, a gente comentava como é que foi dar certo aquilo, né? Porque foi assim, foi um pouco de cada coisa, assim, e a gente foi se unindo e essa união ficou, transcendeu ao gramado, né? Foi extra-campo e a gente se reunia muito, a gente tinha uma amizade muito grande e cada atleta que chegava no clube, a gente também fazia isso. Então eles acabavam se identificando com o clube, com o Alvirrubro. Por quê? Porque a gente tinha uma espécie de amizade grande, uma família grande. E era extensivo a todos, a todos. Não tinha um atleta que pudesse dizer assim, pai, eu fiquei de fora do grupo, não tinha como. Uhum. Tanto a gurizada que ia para o banco, que eu acho que o Michel Lugo, eu acho que citou isso aí na outra entrevista, Uhum. tinha uns quantos ali, e então a gente tinha isso de acolher a gurizada, porque a gente entendia que a nossa maneira, a nossa formação foi diferente, mas a gente queria fazer algo que ele se sentisse mais próximo de nós, né? Que eles convivessem mais com a gente, né? E acabavam sempre nos ajudando. Era em treinamento, era viajando, os que ficavam no banco, os que entravam nos jogos, era muito forte isso. Então, acho que aquele ano de 2006, 2007, a gente teve um capítulo muito bom. E eu costumo dizer que o tratamento do clube com a gente, com os atletas, era muito diferente. Era muito diferente, era mais de amizade do que propriamente dito diretor, médico, presidente, gerente de futebol. Não era tão espaçado assim, tipo, eu sou o atleta, tu é o dirigente, eu tenho que falar contigo mais formalmente. Não, lá era informal, a gente tomava mate junto, os médicos, os diretores iam domingo de manhã, o jogo era domingo à tarde, domingo de manhã eles estavam no estádio, e a gente estava lá conversando sobre o que seria a partida, o que esperava da partida, era uma convivência muito boa, de todos, de todos. Eu costumo dizer que desde o roupeiro, né, do tio Luiz, que ainda está lá ainda, eu costumo Eterno, dizer tipo que isso. isso, desde o tio Luiz, do tio Bira, todos que faziam parte, né, do clube, era um acolhimento grande, né, e isso eu acho que era o diferencial naquela época do clube. Não sei se hoje porque deve ter dado continuação, porque o Tato está lá, a diretoria Uhum. faz a mesma ainda, que eu me lembro, ainda continua, né? Claro que agregaram mais os novos, né? A gurizada também, que naquela época era gurizada e hoje já são homens, né? E Uhum. eu acho que ajudam bastante. Então, eu acho que o Guarani teve essa sucessão, que eu acho que faz falta hoje no Bagé. Olhando de fora, né? Olhando de Claro. fora, porque eu não convivo muito com eles. Mas, assim, eu convivo com o pessoal que ainda está ali, o próprio Caé, o Cléo, o Batistella, o Tato, o professor Medina. A gente tem essa convivência, assim, na cidade, né? Claro. E eu vejo que o clube aprendeu muito a partir daquele ano, né? Aprendeu a fórmula de se manter na Série A. Claro, alguns anos teve o descenso, mas igual no outro ano já subiu. E eu acho que eles acharam a fórmula que eu sempre costumo, a gente costuma comentar assim entre nós, ex-atletas assim nos grupos que a gente diz, o Guarani achou a fórmula certa de contratação e de atletas que são
que são características do clube, né? E que às vezes, por mais que tu contrate todos de fora, mas alguns que já fizeram parte do elenco, eles vêm e agregam com aqueles que estão chegando e acaba contagiando, né? E esse contagiando faz com que o clube tenha ótimas campanhas nesses últimos anos. E eu acho que isso é que é achar a fórmula que eles acharam. É, essa função do vestiário, né? Da liga dentro do vestiário também e do vestiário entender como é que funciona o clube, o que essas pessoas que estão lá dentro pensam. E aí isso favorece muito, né, para poder desenrolar o campeonato, porque o campeonato por mais que tu faça a coisa certa, tem dificuldades no meio do processo. E aí que entra, às vezes, essa liga no ambiente para te conseguir reagir. E isso daí vocês viveram naquele ano em 2006, né? Eu costumo dizer que hoje, né, a facilidade que se tem em divulgar o clube, em fazer uma campanha para o clube, em trazer recurso para o clube, isso é uma facilidade hoje. Né? Embora a gente tenha, claro, tem que ter alguém para alavancar isso, para ajudar na mídia, né? Mas eu acho que hoje 50%, eu acho, até mais, do que o clube divulga é a mídia, né? É as redes sociais, é a TV em si, né? Uhum. Eu acho que isso ajuda muito, porque antes a dificuldade era enorme, né? Desde antes de mim também, né? A dificuldade era enorme para os clubes arrumarem verbas, né? Recursos para manter, por exemplo, para ter uma escala de viagem, né? Para poder manter os atletas, né? E a gente costuma dizer que a gente entendia isso, mas a gente também entendia que a gente precisava ser valorizado. Claro. Então era uma balança, era uma contrabalança ali. Tanto no Guarani quanto no Bagé, aqui a gente costuma dizer que o interior em si é muito difícil fazer futebol. E os diretores são muito corajosos, né? Eles têm uma coragem enorme. Eu acho que isso é muito do amor que tem pelo clube. E eu acho que a retribuição que a gente tinha como atleta, principalmente, é isso. Era dedicar e se entregar ali ó, 110% para o clube. Eu costumava dizer isso aí, a gente tem que dar 110% no clube. Tu sabe, Agnaldo, que eu E eu tava. procurava ser assim, tanto quando eu tive. Pode falar, pode falar. Não, pode. Não, não, pode seguir aí. É que eu tava falando. Até vou fazer um gancho. Eu volta e meia agora eu É, tenho feito lives aqui no canal a respeito do Guarani no Gauchão. E a gente comenta, vez ou outra, sobre as equipes que o Guarani, que o Bagé, que equipes do interior tiveram. E sempre o pessoal vem fala sobre o zagueiro raiz. E aí eles sempre te sempre citam o bicudo, sempre falo desse posicionamento que vocês tinham como zagueiros, assim, aquilo que o torcedor espera, que o firme, é, quando podia sair jogando podia, quando tinha que dar balão podia, mas sempre firme. E aí hoje um comentou, bah, saudade das zagas raízes, como o Agnaldo na época, né? Comentaram na live de hoje. eu costumo dizer que, claro, a modernidade vem para isso, né? Uhum, A gente tinha espelho de atletas também do mesmo estilo, né? E eu adorava ver eu sou gremista, mas eu adorava ver o Lúcio do Inter jogar. uhum, O Lúcio, impressionante, cara. O Juan, que é do Flamengo, né? Eu vi Mauro Galvão jogar também, assim como hoje eu vi o Kahneman jogar, o próprio Jeromel, os do Inter também, o Fabiano Heller, o Índio. Sinceramente, eu costumo dizer para os guris, cara, eu não vejo camiseta quando eu admiro o atleta. claro. Tanto faz se é do Inter, se é do Grêmio, se é do Guarani, do Bagé, eu vou admirar a postura do atleta, o futebol do atleta, independentemente da camiseta que ele está vestindo. Né? Porque às vezes eles são muito não, mas do Grêmio é melhor, o do Inter é melhor, do Bagé é melhor, do Guarani é melhor. Eu costumo avaliar de outra maneira, né? Costumo avaliar o que ele traz de benefício para o clube que ele está servindo no momento. Né? E eu vejo muito
hoje os atletas quererem sair jogando primeiro. E eu acho que a primeira função que eu aprendi era espantar, né? Tu tinha primeiro, ó, a bola enquanto não estiver na tua área, não estiver perto do teu gol, não tem gol, né? Isso era o básico que a gente aprendia no futebol mais antigo, né? Que era assim, ah, a bola longe daqui não tem problema, né? Então a gente aprendia primeiro a dar um balão, a espantar, e depois era o sair jogando. Então eu lembro que os meias e os atacantes e os centroavantes não reclamavam do balão do atleta, do zagueiro. Eles reclamavam quando tu não dava esse balão. Eles diziam, ah, não deu o balão, por que não deu o balão? Por que não me viu? Por que não chutou na minha direção? Esses eram os assuntos assim de intervalo de jogo, quando parava por alguma uma falta, ou por propriamente o calor excessivo por uma parada técnica. Então, essa era a maior discussão que tinha. Não, tem que chutar a bola para cá. E claro, e a gente vai evoluindo e, obviamente, o futebol também, né? Uhum. E a parte de sair jogando, obviamente, tu tem que ter, né? Hoje o futebol é mais dinâmico, né? Então, isso fica até mais bonito, né? Só que antigamente o bonito era tu ganhar a partida, né? Tu fazer 1-0, meio a zero, como a gente costumava dizer, e tinha que ganhar, era 3 pontos, né? Hoje, eles já têm uma preocupação em estar bonito, porque as câmeras vão estar ali, né? E a maioria dos atletas pensam primeiro em arrumar, em estar bem arrumadinho, em pulseira, e um monte de história. Eu acho absurdo aquele de rasgar a meia na panturrilha. Imagina, a gente costuma rir, eu e os guris, assim, quando a gente comenta de atletas que fazem isso, porque não tem, a maioria não tem uma panturrilha desenvolvida para tanto, né? É que eles não viram o índio do Inter não viram jogar. Se eles vissem o índio do Inter que a meia não subia mesmo, né, por causa da panturrilha, ele não subia. Uhum. Então eles não, hoje qualquer um faz isso, eu acho feio, porque estraga o material do clube, né? E, mas o clube aceita e hoje virou moda praticamente, virou moda. Eles cortarem o cano da meia e fazer tudo aquilo e claro que é a modernidade, né, Sim. é tu aceitar que novos tempos, mas a gente quando se encontra, o Darzone em seguida está aqui em Bagé, vem aqui, vem no Edinho, a gente se encontra, o Bicudo a gente convive junto, porque a gente joga ainda no amador, e outros, o Renato Sarassol, né, o Jefferson Alves também. Então a gente comenta muito sobre isso ainda. A gente fica pensando, no nosso tempo não podia rasgar a meia, porque o clube tinha poucos recursos, não tinha pouco material, né? E óbvio que a gente cuidava isso, né? A Sim. gente jogava, tinha esse cuidado com o material do clube, né? O famoso E o Nutelagem recurso agora, né? é isso, a gente costuma usar esse termo porque tem muita coisa assim que o futebol mudou para ruim e outras, obviamente, para bem melhor, principalmente a valorização dos atletas. Hoje, Uhum. hoje o atleta que fizer uma partida boa contra o Inter e o Grêmio, ele tem uma proporção enorme, né? Dentro do estado, né? Entre os clubes, né? E antigamente não, antigamente tu tinha que fazer um campeonato inteiro, tinha que ser manter uma média de boas atuações praticamente todo o campeonato para que alguém te valorizasse fora do teu clube, para que tu Uhum. tivesse interesse, porque também era pouco divulgado. Então, eu acho que 2006 foi uma alavancada nisso. 2006 a gente teve uma ascensão enorme. Eu lembro que a loja do Guarani de material ali não tinha mais material, as pessoas procurando material infantil, próprias camisetas, tinha encomenda das camisetas, né? Virou tipo uma febre, porque a gente fez isso com o clube. Claro que a gente fez, claro, com o respaldo, obviamente, do clube, né? Uhum. E respaldo da diretoria, dos torcedores, o acolhimento dos torcedores, o envolvimento dos torcedores nos treinos, né? E nos próprios nos jogos era contagiante, era uma coisa que a gente via assim, tipo Brasil e Pelotas, né? Pelotas e Brasil de Pelotas, que a gente ia lá
e sentia que o torcedor estava junto com os atletas ali. E a gente, naquele ano, a gente começou a sentir o Guarani assim. O Guarani, os torcedores faziam muita parte do nossos jogos, embora a gente dissesse para eles, era difícil a gente mensurar o apoio deles. E era enorme, a gente sentia eles muito, muito perto, assim. Então, isso nos dava um gás extra. Era um, como eu digo, hoje a torcida do Guarani estando no clube ali, dificilmente o Guarani tenha resultados adversos. Eu costumo dizer que teve uma campanha agora, não lembro se foi há 2 anos, eu acho que o Guarani ganhou do Inter aqui, Uhum. né? Foi alavancada do Guarani no campeonato. E aquilo ali foi graças à torcida, obviamente, claro, os atletas, mas a torcida em si deixou os atletas nessa condição de querer ganhar, de entender que o Inter, naquele momento, não era superior àquele clube ali, não era superior à camiseta que eles estavam vestindo, a história do clube. Eu acho que isso conta muito. Isso, quando o torcedor te dá esse respaldo, te contagia, aí tu esquece que a outra camiseta ali é do clube da capital, é o clube que está no brasileiro, que é Copa do Brasil, e aí tu esquece, aí tu equilibra. E o Guarani fez isso. Então, isso a gente comentou bastante, né? Nós ex-atletas, a gente comentou bastante que isso foi um marco, assim. E é muito gratificante saber que o clube da tua cidade está tendo êxito, tá colocando o nome de novo lá em cima, né? Tanto do clube quanto da cidade. Leva o nome da cidade nas costas, né? Como a gente costuma dizer. E é uma pena a gente não ter o Jardim Negro no mesmo estado, Uhum. no mesmo patamar, porque desde quando a gente era atleta, a gente dizia assim, pá, que bom que tivesse os dois na Série A, para a gente ver um Baguá na Série A e passar na RBS, e todo mundo comentar que o Baguá da Série A ali, como antigamente acontecia, né? E é isso claro, mesmo quando a gente estava na Série A, a gente dizia, bah, o Bagé podia aproveitar, se inspirar, né? E arrumar uma campanha boa e subir também, né? Porque quando a gente teve lá, a gente tentou também, né? Óbvio que foi da mesma forma com o Guarani. Claro, a gente não teve o êxito que a gente queria, né? Mas a pegada e a forma de jogar ali foi da mesma forma, da mesma maneira, da mesma entrega. Uma pena que a gente não conseguiu ter esse êxito que conseguimos com o Guarani, né? É uma pena até porque, em termos de grandeza, o Bagé tem o mesmo valor que o Guarani, são dois clubes centenários e, além disso, o Bagé tem uma torcida muito forte, muito apaixonada também, né? Que faz uma festa bonita e toca o terror lá no Pedramora, né? Tanto que eu sempre ouço assim, ó, os jogadores falando da pressão que muitas vezes é jogar no Pedramora, né? Isso quando a gente jogava lá também, quando a gente, até na equipe juvenil, tinha essa diferença, que os clubes vinham para cá e sentiam uma pressão enorme, porque o estádio é pequenininho e a torcida está muito em cima ali, então isso fazia uma diferença muito grande. E depois que a gente teve o crescimento profissional, também a gente escutou muitas vezes de atletas que a gente jogou em outros clubes falarem a mesma coisa. Ah, lá em Bagé era muito difícil, lá em Bagé parecia que vocês tinham 12, 13 jogadores em campo, porque você se transformava, né? E isso é muito bom, saber que tu gerava essa dificuldade e em função de que a torcida te incentivava, né? A gente teve anos aqui em que a gente pegamos equipes tecnicamente muito superior, mas a gente equilibrava isso. Equilibrava por quê? Porque a gente dizia, não, aqui em Bagé, quem manda somos nós. E isso a gente levava para os que estavam subindo de categoria, a gente costumava dizer a mesma coisa. Aqui em Bagé tem que mandar é o clube nosso, tanto do Bagé quanto do Guarani. No Guarani a gente tinha um lema, a diretoria até vai lembrar disso aí, os atletas, a gente dizia assim, não, a gente não perde duas partidas seguidas. Se a gente perdeu uma, a outra a gente ganha, a gente empata, mas a gente não perde duas partidas. E isso a gente levou até quando a gente saiu do clube, né? Porque a gente costumava dizer, não, não, perdemos uma, a gente vai se recuperar porque a gente vai ver que tipo de erro a gente cometeu, mas na próxima, o próximo que vier é o que vai sofrer, porque ele vai nos entregar os 3 pontos ou um ponto.
E isso a gente tinha um lema no Guarani. E no Bagé era esse, a gente dizia, não, aqui no Pedra Moura não tem como nos ganhar. E a gente tinha que levar isso, porque isso era um incentivo que a gente tinha que dizer, o campo é ruim, mas a gente sabe jogar no campo ruim. Os clubes que vêm de fora não sabem, né? Isso quando o gramado não tinha sido reformado ainda. Mas depois, igual, depois a gente costumava dizer, não, o gramado é nosso, a grama a gente deixava mais alta, justamente para os clubes chegarem e sentir essa diferença do gramado mais pesado, né? E a gente acabava equilibrando na força física, né? Uhum. Porque aí o jogador que é técnico, mas ele pega um gramado com dificuldade, ele também tinha essa dificuldade de manter o futebol, e a gente equilibrava nessa parte aí, na força, no incentivo do torcedor, de tu ter uma paixão e uma identificação maior com o clube. Então, isso tudo pesava. E acabava que a gente tinha bastante êxito, né, nessas partidas. Para te ver que essa firmeza, esse posicionamento em campo foi importante. Aí eu volto um pouquinho lá atrás daquela tua fala sobre o quanto que vocês abraçavam os jovens que estavam surgindo e davam confiança para eles. E esse foi um dos casos do Michel Lugo, que naquela entrevista ele falou bastante em ti no quesito do vínculo que criou de amizade contigo, de ter jogado contigo já em jogou contigo no Guarani, do Bagé, não lembro se ele jogou, mas acho que jogou. No União Frederiquense, se não me engano, ele citou, ou foi o Inter Santa Maria agora. Isso, É, e foi ele muito falou que não interessante. tinha como ele não conseguir ser. Ele disse: eu consegui me dar bem no futebol porque eu tinha que enfrentar uma zagueirada forte nos treinos. Aí ele citou tu, Darzoni, Bicuda. Ele falou: se eu tava acostumado com esses caras, eu tava acostumado pro futebol. Pois é, a gente tinha isso com os guris, a gente provocava eles, porque a gente costumava dizer para eles assim, antes do treino, a gente dizia, cara, tu tem que me causar dificuldade porque eu vou estar treinando. E eu causando dificuldade para ti, eu vou estar te preparando para o jogo. Porque no momento que eu te conheço e tu me conhece, eu sei para que lado tu dribla, qual é a tua característica, eu vou fazer com que tu invente um drible, que tu invente uma maneira de passar por mim e eu vou estar treinando da mesma forma. E aí os dois vão estar se preparando para o jogo. Então, isso era uma forma da gente incentivar eles e nos ajudar também, né? Porque caso contrário, um treino ficaria monótono, ficaria sem graça, né? E na verdade tu não estaria treinando para o jogo, né? Estaria vencendo um treino que ia te dar uma falsa ilusão de que tu estava preparado para o jogo. E isso a gente tinha muito de conversar com eles. Essa amizade que a gente tem hoje, que eu tenho com ele mesmo, agora no futebol amador, vem de, como ele disse, foi no Guarani, quando ele estava começando, que ele teve uma cirurgia, né? E depois foi no Bagé também, depois no União Frederiquense, a gente convia, bom, a gente viajou junto, né? Eu, minha esposa, a esposa dele, e a gente acabou convivendo lá também, a gente morou perto, justamente porque a gente tinha esse convívio, e isso só aumentou, porque eu já conheci os irmãos dele também, né? Então a gente só teve um laço maior, assim. E claro que de guri virou adulto e acabou me ajudando muito. Eu sempre dizia para ele, de pai, tem uma confiança enorme em ti, porque eu sei da tua capacidade. E o Darzoni falava a mesma coisa, o Bicudo, a gente incentivava muito ele, né? Porque a gente sabia da capacidade dele. Tanto que ele virou um grande atleta profissional e com uma carreira aí firmada, né? E um grande nome, né? Porque ele sempre foi humilde, mas ele sempre foi de uma característica ímpar no futebol, né? Porque a gente costuma dizer que ele tinha velocidade, ele era atacante, ele era 9, ele cabeceava muito bem, e então ele tinha a característica que dificultava muito para o zagueiro chegar nele, tirar a bola dele. E claro que a gente procurava, né, chegar um pouquinho mais forte nele, né, e nos guris que estavam começando, justamente para eles entender que o futebol era meio rude, era meio bruto, né? Só deixar uma Eles marquinha. precisavam disso para crescer. Porque profissionalmente, após os treinos, a gente ficava ali roncando, ficava brincando e vendo qual a marca que alguém tinha deixado em alguém, sabe? A gente brincava bastante. E essa aqui, essa foi sem querer, era para ser um pouquinho mais forte, mas escapou, pegou só aí.
A gente costumava dizer assim, né, brincar com eles assim, É, mas que a gente entendia facilidade que a gente demais não. Facilidade demais não forma homens fortes, né? é isso que a gente costumava dizer para eles o tempo todo, isso aí. Dizia: "Cara, tá sendo teu treino aqui com a gente, e quando tu começar a jogar e começar a entrar no jogo, tu vai sentir muita facilidade, porque os outros atletas, os outros zagueiros não te conhecem como a gente te conhece, e não vão te dar a dificuldade que a gente está te dando, porque a gente conhece a tua característica". E aí era isso mesmo. Aí quando eles começaram a participar dos jogos e entrar nas partidas, eles falavam depois dos jogos: "Pai, eu me senti muito bem, foi muito bom jogar e o cara não sabia para que lado ele ia driblar", e, entendeu? Então a gente sentia que estava dando certo. Teve momentos da carreira também que tu jogasse de lateral direito, né, Aguinaldo? Esquerdo. Uhum. Teve até no. Lembro que até É, teve um eu ano do comecei Guarani, né? isso, eu comecei, eu era lateral esquerdo, na verdade. Uhum. O meu primeiro ano no juvenil, que eu estava de zagueiro, fui improvisado como zagueiro, porque o zagueiro, na verdade, que ia jogar, se machucou. E aí, como eles precisavam de um zagueiro esquerdo, eu era lateral esquerdo, só com a perna esquerda, então me colocaram como zagueiro esquerdo. Eles tinham isso, tinha também no futebol que tinha que ter um zagueiro direito e um esquerdo. Uhum. Dois zagueiros direitos jogavam, né? Juntos, mas dois esquerdos não jogavam. Uhum. Então, quando tu tinha um zagueiro esquerdo, né, que pudesse fazer a lateral esquerda e a zaga, tu ganhava muito na tua equipe, né? Então, eles tinham essa característica aí. Eu era lateral esquerdo, acabei sendo adaptado ali, mas sempre jogava de lateral. Uhum. Eu costumava dizer, até hoje eu brinco, que quando o Zura saía para outros clubes, né, aí eu ficava de titular. E aí, quando o Zura voltava, eu ficava no banco de novo. Eu dizia para ele, ah, só estou guardando teu lugar aqui. É, Eu, para mim, era tranquilo, né? Eu tinha uma admiração enorme por ele, um grande atleta. na verdade, eu tava confundido, foi lateral esquerdo. Teve uma temporada tua no Guarani, eu tava confundindo. Tanto, Em 2004, eu acho, que eu vim jogar no Guarani, foram 4 ou 5 jogos em 2004. Foi 2004, eu acho. e tirando a dupla Baguá, Aguinaldo, outro- outros clubes assim, outros momentos de outros clubes que tu guarda no coração assim, o que tu viveu assim. Tu poderia citar aí quais clubes, quais locais assim, e por quê? Eu tenho um carinho enorme pelo São Paulo e Rio Grande, pelo Rio Grande, pelo Farroupilha, né, que foram clubes assim que eram muito acolhedores, né? O São Paulo e o Rio Grande, mas não sei se na época que eu passei, mas talvez tive a sorte, né, de pegar pessoas muito boas no caminho, e o próprio Farroupilha também, deixa eu ver, o Veranópolis também foi uma equipe bárbara, assim, a diretoria deles, né, tentando deixar a gente mais à vontade possível. Eu acho que desses aí, praticamente esses aí. Uhum. Os outros clubes em tratamento normal, formal, profissional, tal, né, Uhum. o próprio Cerâmica ali de Gravataí também, era um acolhimento muito bom também. Não chega aos outros, assim, de mais próximo, era mais profissional mesmo, mas era bom também, era bom também. Então, esses aí que eu lembro, assim, mais caloroso, assim, no tratamento com os atletas, não comigo só, mas eu via com os outros atletas também. Claro. Oriundos dali, né, da casa também, então eu acho que eles tinham uma valorização melhor, um tratamento mais diferenciado, assim. É, o Os São outros Paulo até é uma pena, eram né? normais. É, São Paulo e Rio Grande é uma pena, porque esse clube ali, uma estrutura muito Que torcida. boa, uma torcida muito fiel. A torcida deles é bárbara. Eles não admitem ali, tipo, o Brasil de Pelotas, o Pelotas chegar ali com a torcida maior que a deles. Eles têm isso ali, né? Eles têm que mostrar que eles têm uma torcida maior. E isso é muito bom, porque eles você pegam desde o portão, desde lá da frente do clube lá, né? Eles te acolhem desde lá da frente do clube.
e quando tu tá chegando com o ônibus, eles já estão ali te esperando já. A gente costumava concentrar um pouco longe ali, né, do São Paulo, e quando a gente chegava, eles sabiam da chegada e já estavam lá. A gente chegava 1 hora e eles já estavam lá, e eram muitos torcedores. E isso é isso que eu te falo, que é contagiante nos clubes é a torcida. Uhum. No momento que tu não tem essa proximidade, que tu não tem esse contato com a torcida, aí tu vira só um participante, né? Só alguém que vai ali, faz o básico e vai embora. E eu acho que isso é ruim para o futebol. É ruim tu não ter essa entrega, tu não ter essa paixão, essa parte sanguínea, né, que a gente costuma falar, que é o que te faz gostar da profissão. Porque é uma profissão que tu te diverte, faz o que gosta e ainda ganha para isso, né? E ganha para que eles se possam manter em forma, te manter com o físico em dia. Então tem todos os benefícios, então o que que tu pode, no mínimo, retribuir? Com a parte de entrega dentro de campo, né? Tu ser um pouco mais sanguíneo com o clube, né? Honrar um pouco mais a camiseta, a tua passada no clube, se for um ano, se for uma temporada, mas que lembre de ti pelo que tu fez, né? Pelas tuas entregas, pelas tuas partidas, não só pelo, ele passou aqui, mas foi decepcionante, que a gente esperava um pouco mais do atleta. Isso é ruim, né, para a carreira do atleta, principalmente hoje, né, que a mídia é muito mais comum, né, muito mais fácil de ser acessada as informações. Então, eu acho que hoje, se o atleta deixa de ser um atleta que dá um algo a mais para o clube, ele também é falado pelo lado ruim, né? Aguinaldo, dos clássicos Baguá, dos vários que tu jogou, tem algum ou alguns que te marcou mais, assim, por alguma coisa, assim? Bom, teve a gente costuma dizer que a gente conta os que a gente ganhou, né? Quem me ganhou que vai contar a vitória. Que eu, tanto do lado do Guarani, tive vários momentos ótimos. O meu primeiro Baguá pelo Guarani contra o Bagé foi horrível. Foi porque era recente, assim, ó, a mudança. Então, no momento que eu estava dentro do clássico ali, começou a partida, eu parecia que eu estava estranho, que eu estava do lado errado, entendeu? Porque eu estava com todos os meus amigos ali, a maioria da base que tinham crescido comigo, tipo, profissionalmente, jogando contra. Então aquilo foi muito estranho. Mas assim, durou acho que uns 15, 20 minutos assim, durou aquele sentimento, mas depois já entrei no clima da partida. Porque até entrar no clima da partida é difícil, tu não saber como administrar uma situação dessa, porque até então tu não foi treinado para isso, né? A gente costumava dizer que no futebol também tu não treina para, a não ser jogar, tu não treina psicologicamente, tu não treina situações em que o futebol vai te dar, que é frustração, que é a incapacidade, é as críticas, né? E isso não só dos torcedores, mas da diretoria, né? Os teus companheiros de trabalho. Então, tudo isso tu não tem treinamento para isso, não tem alguém que te diga, ó, tu vai passar por isso, por aquilo, por aquele outro. Simplesmente tu vai aprendendo conforme vão vindo as situações e tu tem que simplesmente matar no peito e passar por cima. E isso hoje em dia, eu acho que é mais visível isso nos atletas, as dificuldades que os atletas sofrem, né, em relação às críticas, a própria mídia, porque hoje é tudo em função, né, da divulgação da mídia. E eu acho bárbaro isso hoje, que antigamente tu tinha alcance bem reduzido, né, em relação a informações, e hoje não. Hoje a facilidade de tu ter informações sobre clubes, sobre atletas é enorme. E eu acho que isso que eu falei para ti, que veio com a modernidade essa facilidade enorme. E assim também veio a parte da crítica. E eu lembro disso, mas depois eu lembro do Baguá que a gente, acho que foi 2004, a gente teve um Baguá aqui no Bagé,
acho que era pelo campeonato da cidade, que a gente perdeu em casa, ou empatamos em casa, eram 4 baguás. A gente empatou um e perdeu em casa. E depois a gente tinha que ganhar aqui no Bagé e empatar o outro para somar mais uma maior quantidade de pontos, que valia a taça da cidade. E ali a gente teve o último baguá, foi muito difícil. E a gente por ser um clube visitante, né? Foi muito difícil. Mas a gente ganhou, acho que a gente ganhou 1-0, se não me engano. E, e foi assim, foi uma gratificação enorme, porque a gente saiu dali com um ônibus e cantando e até lá o estádio do Guarani. Parecia que quando a gente chegou lá ainda estava ainda vivendo o clássico ali, como se tivesse recém saído do campo. E isso é muito contagiante. Isso eu não sabia que tinha o clube, né? Que tinha o Alvirrubro, né? Eu entendia do lado do Bagé, mas não entendia do lado do Alvirrubro. E depois daquela situação ali que eu entendi que o clube também, o Alvirrubro tinha isso, né? Tinha essa parte sanguínea, tinha essa parte de paixão que o clube carregava, que até então eu só tinha jogado contra, não entendia. Uhum. E depois o Bagé foi o Baguá que a gente ganhou do Centenário, Bicentenário, lá no Guarani também, que acho que foi 1-0 também. Foi um gol até que o Saliba narrou, até ele até me mandou um CD com a narração dele também. E ele disse, pai, eu narrei um gol teu contra o meu Alvirrubro. E eu disse, pois é, eu digo, foi algo inusitado, né? Porque eu também tinha jogado lá e daqui a pouco eu estava contra e foi um jogo à noite. Uhum. Eu E, lembro cara, desse jogo. N situações da partida, N situações da partida e acabou que a gente saiu vitorioso e a gente não esperava isso. A gente esperava um empate, a gente dizia, vamos segurar eles, vamos empatar, porque o Guarani vinha numa melhor campanha, numa melhor situação no campeonato, né? E a gente procurou um futebol mais contido, mais seguro. E naquele momento a gente teve êxito e foi assim, foi algo que a gente teve uma reviravolta no campeonato para nós, os Jardinegros. E foi muito bom, foi uma parte assim, que eu lembro. E outra foi do Guarani, né? Nesse clássico, e depois eu acho que em 2006 a gente teve vários êxitos assim, nos clássicos. Eu lembro que a gente tinha uma guerra com o Bagé a respeito de quem ganha mais clássico no ano e de quem vai estar melhor na tabela. A gente sempre acompanhava isso nas tabelas, né? E eu lembro que aquele 2006 a gente estava sempre acima e a gente dizia, a gente só tem que olhar para baixo, os outros estão sempre abaixo de nós. E a gente procurava manter isso aí como lema também. E não, a gente não pode perder o clássico porque a gente está em primeiro lugar, a gente está em segundo, então a gente tem que deixar Uhum. ele sempre embaixo. E os clássicos eram esses, a gente entrava já com um pouco de confiança maior, porque a gente estava melhor campanha, melhor na tabela. Então, tinha isso. Isso, dentro do clássico, contava muito, né? Porque a gente tinha essa confiança de estar melhor no campeonato. Era outra pegada. E os veteranos, Agnaldo, como é É, que tá a função? olha, por enquanto tá assim, eu estou trocando de categoria, né? Eu estava jogando nos 35, agora já joguei nos 50, e é um pouco muda o ritmo, né? Muda o ritmo. Mas a disputa é a mesma. A gente vê que os clubes ali têm vários ex-atletas e a disputa por ganhar, por ser campeão, ainda é muito grande. Então, isso motiva nós, ex-atletas, a seguirem jogando. É aquela adrenalina de jogar, aquela adrenalina de tu ver dificuldade, né, no amador, tu vê que tem jogos muito difíceis, né? E isso ainda nos motiva. E a gente vê que vários ex-atletas ali, a gente comenta pós-jogos, assim, que por enquanto a gente está sentindo essa adrenalina, enquanto está sentindo essa frio na barriga, ainda a gente está mantendo ainda o futebol.
Porque no momento que tu perde esse frio na barriga, essa adrenalina que tu sente por estar ali, aí eu acho que aí tu tem que parar de jogar, porque aí já se foi a tua vontade, já se foi aquela chama que tu teve quando era juvenil, que tu começou a te inspirar. E eu jogo nos 35, esse ano até joguei sábado e domingo, né? Joguei, foi um pouco difícil, né? Tu jogar no sábado e logo já jogar no domingo novamente, sendo que é uma categoria de 35 anos que a gente hoje faz bastante diferença. A maioria tem 35 é o primeiro ano, ou 38 no máximo, e tem aqueles ainda que tem 34, né? Então, a juventude, propriamente dita, a diferença de idade hoje faz bastante diferença, né? Para quem já está nos 50. Uhum. A gente também é uma disputa boa, tem uns clubes bons ali, e são categorias que eu achei que, quando eu era mais novo, que dizer, bah, eles não estão com muito gás assim para jogar já. Mas hoje eu me vendo ali, eu vejo que antes o cara que estava muito acelerado, né, que era mais novo, que era gurizão, então eu entendo. Hoje eu costumo ir a fazer essa comparação e entender que é tudo é questão de ponto de vista, né? E tu ser mais novo, tu achar que está num ritmo que não é o teu, mas é por causa da idade, não tem nada a ver com o futebol em si, né? Hoje eu também entendo essa parte, porque me encontro nessa parte e vejo que às vezes os atletas mais novos, né, eles perdem muita coisa durante o período deles ali, porque eles não têm esse pensamento que eu tenho hoje. Infelizmente, né, é assim, né? Felizmente ou infelizmente é assim, né? A idade chega um pouco mais de experiência, um pouco mais de conhecimento que tu não teve com a idade mais nova. Como a gente costuma dizer, se eu tivesse pensado, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, isso tudo faz parte do processo. A gente só tem que entender o processo. Uhum. Aguinaldo, já fechamos quase uma hora de bate-papo e foi indo. Naturalmente. Naturalmente, sem forçar. Passou. Brigadaço, cara. Prazerzaço ter falado contigo. E a nossa ideia nessa segunda temporada é isso: a gente ir conversando com outros ex-jogadores, com dirigentes também, treinadores, e fazer esse passeio aí para servir, para trazer histórias e ficar como registro também aqui no canal, no YouTube. Então, obrigado aí, cara. Muito obrigado pela oportunidade também, Yuri. E eu acho que é válido o teu canal, é válido as tuas histórias, trazer aqui ex-atletas, ex-dirigentes ou dirigentes atuais, para que a gente tenha uma ideia de como nossos clubes, né, estão sobrevivendo, estão fazendo suas campanhas, quais são as metas, né, ah, ah, para o próximo campeonato, ou seja, o que está entrando agora. A gente quer saber se o Grêmio Bagé tem uma história, tem uma meta, né, a Uhum. cumprir esse ano, subir ou se manter, e se o Alvirrubro também, se o Guarani sonha que nem os outros anos anteriores, em ficar entre os primeiros, né, do gauchão, porque isso alavanca também, a cidade alavanca a parte monetária, né, a própria gratificação para o clube, o recebimento de verbas, isso é muito importante hoje. E eu acho que eu até não falei para ti uma história que a gente ficou de comentar, que era do finado Sargento, né? Sargento Lemos. A gente foi jogar no Beira-Rio lá contra o Inter e tá aí, a gente entrou no Beira-Rio e tal, e vamos entrar para fazer reconhecimento do gramado, a gente está esperando o Sargento e tal. Aí quando a gente entrou para aquecer, apareceu o Sargento lá, a gente dizia Sargento, mas ele vinha de coturno, calça camuflada e comendo um punch. E a gente Aí, essa hora, perto de começar o jogo, ele está se alimentando e ainda nos xingando, ainda, que ele costuma, como ele foi nosso professor no juvenil, então ele tinha uma intimidade enorme, né? Sim. Ele dizia: "Tá gurizada, não entende nada, que eu tô com fome, e como é que eu vou orientar você se eu tiver com fome?" Então, ele tinha, a gente, olha, se a gente for comentar histórias aqui dele, tem, assim, um livro, e toda hora a gente tem uma história nova dele, algo Lemos tinha muita extraordinário dele. história, o famoso bolo fofo. É, não, dessas aí tem muitas, muitas. A gente olhou, cadê o sargento? Cadê a gente? Tá entrando para aquecer
e nada, aí a gente está voltando pro terminou o aquecimento, estamos voltando, tá o sargento lá, Com com o o punch na punch mão. bem sentado, com um coturno, com um coturno e com a calça camuflada, a camisa e botando punch. Nós olha aí, ó, se alimentando bem. É os Era treinamento uma físico delas. dele lá na Sub-20 do Bagé. Era um ralado, né? Era muito. Bah, a gente tinha. Claro que fisicamente a gente sempre teve superioridade, né? Uhum, Nos clubes, por quê? Porque ele puxava bastante. E a gente costuma dizer que ele preferia errar para mais do que para menos. uhum, Né? E isso, claro, para nós foi uma qualidade. Como eu te falei, às vezes a gente deixava a grama do estádio alta, justamente para que os clubes perdessem a parte física, né? Tanto no Guarani quanto no Bagé, a gente tinha essa tática aí. E muitos clubes fazem isso hoje. uhum. Treinam no próprio gramado com a grama alta para se condicionar melhor. E aí os outros clubes, quando chegam, sentem essa diferença. Que Mas, coisa. Yuri, foi muito gratificante para mim poder dar relatos um pouco da minha vida profissional, dos amigos também que a gente teve aí na parte profissional, né? Tanto do Grêmio Bagé quanto do Guarani, né? E eu acho que o acolhimento dos clubes é muito importante. Aqui os clubes locais fazem isso muito bem, né? Eu sempre escuto que os atletas que vêm para cá são bem recebidos e querem voltar, porque tanto um clube quanto o outro tem essa parte de não ser tão profissional na parte de dirigente, gerente, atleta, né? Porque isso faz com que o atleta se doe um pouco mais para o clube. E eu acho muito bom escutar isso aí dos atletas que vêm para cá, vêm jogar aqui. E muito obrigado pela oportunidade, né? Mais uma vez te agradeço. Né? E quando quiser que a gente faça uma entrevista novamente, um bate-papo mais legal, eu estou sempre à disposição. Tá bom? Muito Perfeito. obrigado e até a próxima, meu amigo. E então a gente já fica engatilhado então um próximo bate-papo futuramente. Para mim é uma honra poder conversar contigo, quem eu pude tive a honra de conhecer, né, ali no gramado e também por muitas vezes acompanhando na arquibancada. Então hoje podemos estar aqui conversando. Então obrigado, Aguinaldo, que Deus te abençoe e um feliz 2026 aí para ti e para tua família. Ah, obrigado igualmente, para ti também, bom trabalho mesmo, adorei mesmo essa tua iniciativa de lançar o canal, de nos dar oportunidade, vai, isso é bárbaro. E tu que esteve ali dentro do gramado, né, e tu entende mais, eu sempre digo que quem participou de dentro do gramado sabe mais de quem só ficou do lado de fora, entende mais essa linha aí. E tu tem esses dois lados, tanto de dentro quanto de fora do gramado. E tem a mídia, né? Porque tu coordena muito bem essa parte. Eu já vi várias entrevistas tuas e eu acho que tu tá no caminho certo. Tá Que bom? assim Muito seja. obrigado mesmo. Foi um prazer, uma honra, né, estar falando contigo também. Muito obrigado, tá? Obrigado. Boa noite para ti. Só vou encerrar E aqui. feliz 2025. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Então essa foi a entrevista com o Agnaldo, trazendo muitas histórias para vocês, muitos bastidores, muitas percepções de como funcionavam as coisas da época, as coisas boas de agora, algumas coisas boas que eram do passado e também os registros, as histórias que muito nos orgulham de como que os times chegaram até onde chegaram atualmente e o que plantaram lá atrás. Então, essa é uma proposta Na Gaveta trazer o que está acontecendo agora, mas também trazer histórias de quem já pisou aí nas quatro linhas dos nossos clubes. Obrigado aí aos nossos parceiros, Dr. Jorge Caé Filho, cirurgião geral do aparelho digestivo, único especialista aqui da região com cirurgias bariátricas e metabólicas. Um abraço também para o restaurante Churrascaria Cinturão do grande Oswaldo Rolim, com seu serviço agora em 2 restaurantes, bife livre, porquilo, espeto corrido, lá na Santa Tecla. Parada certa agora para quem vem jogar gauchão de divisão de acesso. Santa Tecla na entrada da cidade e ainda tem a oportunidade de ter um bom papo de futebol lá com o seu Oswaldo. Fábio Vaz Designer, nosso parceiro, que faz toda a parte visual aqui do canal. Tá aí o contato dele para quem que deseja construir uma marca para sua empresa, logotipo e toda uma ideia também, uma identidade.
E o Eduardo Mendes com o trabalho de criatório de gado bovino com a Fazenda Retiro, que fica na costa do Jaguarão da BR-293 em Candiota. Quem não se inscreveu aqui no canal, tá chegando pela primeira vez, se inscreve, é grátis, mas para mim vai dar uma força danada. Muito obrigado, pessoal. Próxima terça-feira, mais outro episódio com um novo convidado. Fique com Deus, uma ótima noite e uma boa semana. Tchau, tchau.